Olá, pessoal. Meu nome é Márcio Cupido, sou especialista em processos industriais e CEO da Demega Group. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a parte de gestão financeira e custos. Hoje a gente está trazendo o Eduardo, né, que é um dos nossos consultores especialistas no tema, né, Eduardo? E a gente já fornece esse tipo de serviço na Demega Group, mas a gente quer trazer alguns detalhes que as empresas não conhecem. Só um ponto, Eduardo, é frisar que nós atendemos desde micro, pequena e média empresa. Eduardo, seja muito bem-vindo à live. Gostaria que você ficasse bem à vontade de se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, da sua trajetória profissional. Fique bem à vontade. Ei, Márcio, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando de um tema extremamente relevante, né, dentro da gestão empresarial, um tema que a gente percebe que muitas vezes é as dores de muitas empresas, né. Mas falando um pouquinho da minha experiência, hoje eu estou aí com aproximadamente 32 anos de experiência na gestão financeira e controladoria. Nesses 32 anos, 22 deles dedicados à docência. E desde 2011 dedicados à consultoria empresarial. Antes da consultoria, trabalhei em grandes empresas, trabalhando como gestor e analista também na área de gestão financeira e controladoria. E aí, desde 2011, contribuindo com as empresas aí a resolver essas dores, e uma delas é essa da gestão de custos. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, vai ser bem legal contribuir aí com todos. Bom, Eduardo, a gente preparou um roteiro aqui com 3 blocos, tá? O primeiro bloco chama O Caos da Sobrevivência. A micro e pequena empresa, a gente vai focar. Falar um pouquinho, Eduardo, sobre a mistura que ocorre normalmente entre o bolso do dono e o caixa da empresa. O que você tem a dizer isso? O que é de prejudicial, principalmente nas micro e pequenas empresas? Esse é um clássico que acontece nas pequenas e médias empresas, né, principalmente nas micro e pequenas empresas, de misturar os bolsos, né. Então isso a gente fala que é uma falta de enxergar o que está realmente acontecendo no negócio. Porque você, quando mistura os caixas, você prejudica não somente o caixa da empresa, mas muitas vezes o caixa ou o bolso do próprio acionista, porque ele confunde as coisas ali. Então, o primeiro impacto negativo é você não saber qual que é a eventual ou a real rentabilidade ou a liquidez do seu negócio. Porque quando você começa a fazer retiradas sem nenhum controle, isso vai afetar diretamente a liquidez da empresa, e muitas vezes você acha que o seu negócio está indo mal, porque está faltando dinheiro no caixa, e acha que o negócio não está sendo viável. Mas na verdade, essa despesa, né, que a gente acaba intitulando de despesa fixa, que é essa retirada do sócio, ela acaba onerando a empresa, e essa despesa é que onera o negócio, e não necessariamente a operação que está indo mal. Então isso deixa, mascara o resultado do negócio, e isso evidentemente, se não for controlado, se não for bem gerido, a empresa pode ter realmente dificuldades financeiras. E às vezes é muito difícil você convencer o dono da empresa a fazer essa separação. Mas aí o que que você faz? Você cria controles, e você mostra para ele o como que aquela despesa, aquela retirada que ele está fazendo sem nenhum controle, influencia no resultado. Então você transforma aquela retirada no custo fixo da empresa, a princípio, para mostrar para ele o impacto. Quanto que a sua retirada representa da sua receita? Quanto que a sua retirada representa do seu custo fixo? É o primeiro momento de dar uma luz para o empresário, para ele entender como aquilo está prejudicando o caixa da empresa, para que depois você comece a criar uma educação financeira com o empresário, para que ele entenda que ele tem um prolabore por trabalhar na empresa, e que a retirada ela tem que vir em função de resultados. E a partir do momento que eu apuro o resultado, aí sim eu começo a criar uma rotina de quanto que eu posso tirar em função do meu resultado. Porque se eu estou tirando sem ter resultado, evidentemente que eu vou ter problemas financeiros na minha empresa. Então é um clássico das pequenas e médias empresas, mas a melhor maneira é mostrar para o empresário como isso impacta o caixa da empresa. Interessante. Bom, um outro ponto que eu queria abordar com você é a questão da precificação. A gente sabe que muitos empresários, acabam tendo palpite
valorar o seu produto ou até dados de mercado e, assim, às vezes ele não sabe nem se está dando lucro o produto, né, então, às vezes você está pagando para trabalhar. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância do empresário ter uma precificação adequada e correta para que você tenha a lucratividade do seu negócio, né. Perfeito. Esse também é um dos grandes problemas das empresas, é a formação de preço de venda. A formação de preço de venda, basicamente, você tem aí algumas técnicas que muitas vezes não são utilizadas, e como você citou, muitas vezes o empresário coloca o seu preço olhando para o mercado, olhando para o seu concorrente. E muitas vezes, quando você falou do palpite, é interessante que você conversa com o empreendedor, com o empresário, ele fala assim: não, eu formo meu preço de venda, eu multiplico o custo por 5, por 6, por 7, que é o que nós chamamos de markup. Mas é um número que ele coloca. E geralmente esse número vai ficar próximo ali ao de mercado. Então, o grande erro é não entender como se forma esse número, esse indicador, né, que ele multiplica pelo custo dele. E aí, o primeiro ponto é a gente entender a estrutura de custos da empresa. Eu tenho que entender os custos do meu produto e tudo aquilo que eu tenho que agregar a esses custos para eu formar o preço de venda. E aí eu tenho todas as minhas despesas administrativas, eu tenho despesas comerciais, todos os tributos da minha operação. Eu tenho ali, às vezes, se eu estou endividado, eu tenho que colocar o custo financeiro do capital que está financiando minha atividade e depois eu tenho que colocar minha margem de lucro. Quando a gente tem essa estrutura muito bem definida, que é o markup da empresa, eu falo que aí sim a empresa tem o controle daquilo que vende, porque ela conhece a estrutura de custos e a margem de lucro que cada produto vai ter. Quando eu trabalho com um número multiplicado pelo custo e não sei a estrutura desse custo, e eu trabalho olhando para o meu concorrente, eu entro numa armadilha perigosa. Porque eu posso vender pelo mesmo preço do meu concorrente. Só que se o meu concorrente faz a lição de casa, ele tem uma boa gestão de custos, ele forma o seu preço de uma forma técnica, entendendo exatamente o que compõe aquele preço, ele pode vender no mesmo preço que eu e ganhar muito mais dinheiro que eu. Por quê? Porque eu estou fazendo ali de uma forma sob achismo e eu não tenho efetivo controle sobre os meus custos. Então, quando eu formo o meu preço em cima de uma estrutura, entendendo os custos, as despesas, eu consigo entender, primeiro, a rentabilidade da empresa como um todo e, consequentemente, eu consigo entender a rentabilidade de cada um dos meus produtos ou serviços. Porque é muito comum também começar a surgir dificuldades no caixa e, às vezes, o empresário está vendendo um produto, achando que está tendo lucro naquele produto e está tendo prejuízo, né. Mas por quê? Ele não consegue enxergar no nível de detalhes. Então a precificação ela não pode ser um achismo, um palpite. Ela tem toda uma técnica que envolve a base e o custo, que vai até a percepção de valor do cliente. Eu tenho que olhar meu concorrente? Com certeza, mas ele não é o meu único alvo. Eu tenho que entender primeiro internamente, mas analisando o ambiente externo. Então a gestão de custos, ela faz toda a diferença na hora de fazer a precificação do produto. Ainda voltado a esse tema, Eduardo, se você ter essa clareza, às vezes você pode até, deixar obsoleto alguns SKUs, né, por exemplo, porque às vezes não está dando lucro e você para de fabricar. Então, eh, às vezes você fica perdendo tempo, né, para estar fabricando algo que não está trazendo resultado para a empresa. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa importância, dessa visibilidade, para que ele tome a decisão assertiva, né, no negócio. Exatamente. Quando é nesse sentido, a gente fala que a relação da controladoria, do financeiro, né, da área que está fazendo o preço de venda, tendo uma relação muito forte com a área comercial. Porque, evidentemente, toda qualquer empresa, toda área comercial quer vender o seu produto mais rentável. Mas qual que é a rentabilidade desse produto que eu estou vendendo, né? E muitas vezes, se eu não, como a gente comentou anteriormente, se eu não sei o custo daquele produto de forma clara, às vezes, realmente, eu estou deixando de vender um produto que tem boa margem, por desconhecimento dessa margem, porque eu não faço o controle de custos desse produto. E aí eu posso deixar de produzir, deixar de comercializar um produto que pode me trazer uma boa margem e estar comercializando produtos com margens muito pequenas, ou às vezes margens negativas. Então, a formação de preço, eu costumo dizer que ela é o link entre a área comercial e a área financeira. E muitas vezes essas 2 áreas, elas têm alguns conflitos entre elas,
mas a formação de preço tem que ser feita de uma forma conjunta, justamente para eu entender a rentabilidade do meu produto, que vai impactar no meu caixa, e entender aqueles produtos que eu devo priorizar uma venda, aqueles que eu preciso, de repente, fazer uma campanha para vender melhor, mas sempre entendendo qual que é a margem que eu tenho em cada produto. E isso passa por uma boa gestão de custos. Essa questão da margem, acho que é importante, né, o empresário saber, né. E a gente sabe, né, a gente tem visto em várias empresas, né, Eduardo, principalmente micro e pequena empresa, que não sabem nem a margem do seu produto. Com relação à margem, né, do produto, hã, como que é como que você faz esse trabalho? O cliente vem e determina uma margem de lucro que ele quer ter em cada produto, ou você aproveita dados do mercado para essa tomada de decisão? Como que você consegue ajudar os clientes nesse sentido? O primeiro ponto é ver efetivamente o que está acontecendo. Então, muitas vezes, essa margem está obscura. Eu não consigo identificar se eu não tenho os controles necessários para se calcular essa margem. Então, o primeiro ponto é a gente pegar o resultado até então, o realizado, e entender qual é a margem. E a partir dali, dessa margem, explicar para o empreendedor: olha, aqui você está ganhando X, aqui você está ganhando Y, por conta de uma estrutura de custo, uma estrutura de vendas, etc. Você mostra para ele isso. E a partir daí, se você tiver esse parâmetro de mercado, se você conseguir essas informações, você pode começar a criar discussões estratégicas e mostrar: olha, se o mercado hoje tem uma prática de uma média, de uma determinada margem, você está abaixo disso, por onde nós começamos para chegar numa margem igual a essa? Então, o primeiro ponto é realmente entender o histórico da empresa, entender os valores da empresa e ver onde que ela está errando se ela estiver abaixo de mercado. Até aproveitando, citando um exemplo de um projeto que eu fiz há algum tempo atrás, é uma empresa de varejo, loja online, e ela vendia em vários canais, né? Principalmente vários canais, Amazon, Mercado Livre e tal. E ela tinha lá o seu faturamento fechado. Ela sabia quanto que ela faturava por mês e sabia quanto que ela faturava em cada canal, sabia as vendas. Só que a empresa dando prejuízo, a empresa com caixa cada vez mais apertado, chegando no nível de endividamento. Aí falamos assim: espera aí, você está vendendo por vários canais de vendas. Quanto cada canal te dá de margem? A resposta foi aquele ponto de interrogação na cara do empreendedor. Então, fazer, vamos abrir isso. Então, quando a gente abriu as vendas, mas trazendo a rentabilidade de cada canal de venda, a gente verificou que o segundo maior canal de venda, ou o canal de venda o segundo que ele mais vendia, que ele mais faturava, na cabeça do empreendedor, faturamento, trazer dinheiro é lucro, e é totalmente diferente. O segundo canal de venda que ele mais vendia estava dando prejuízo. E aí a gente começou a monitorar isso detalhadamente, abrir isso. Final das contas, ele parou de vender naquele canal de venda, que até então ele achava que trazia dinheiro. Ele trazia dinheiro, mas saía mais dinheiro do que entrava. E as coisas começaram a se normalizar a partir dali. Então, se eu não consigo abrir, detalhar a margem do meu produto, a margem do meu canal de venda, às vezes a margem do meu vendedor, eu realmente não consigo enxergar e tomar qualquer ação ou estratégia para melhorar essa situação. Ok. Vamos para o bloco 2 então. O lucro escondido no chão de fábrica. Isso já é um tema mais para as pequenas e médias empresas. Vou usar uma palavra-chave para você: estoque parado, estoque excessivo. O pessoal fala que estoque parado é dinheiro parado, né. Queria que você falasse um pouquinho nesse sentido, e também de que forma que a Demera Group ela consegue ajudar os nossos clientes com relação à questão do estoque em específico. Perfeito. Realmente também outro clássico, é a gestão de estoques das empresas. A questão dos estoques, ela tem muito, o lado, principalmente da área comercial, de você ter o estoque, produto em estoque para você vender, e também do lado da produção. Quando a gente está falando de indústria, você tem um estoque de matéria-prima e me atenda à produção. Então, quando a gente fala de estoque, de gestão de estoques, a gente fica ali numa linha muito tênue entre rentabilidade, liquidez e possíveis rupturas. Rupturas na hora de eu vender meu produto, né? Eu compro pouco e eu fico com medo de não atender meu cliente. Eu tenho pouca matéria-prima, eu posso dar uma ruptura na minha produção. Então, muitas das vezes se compra muito, dando aquela falsa sensação de segurança que eu tenho estoque para atender o meu cliente a todo e qualquer momento. Mas como você falou, o estoque ele tem o chamado
custo de oportunidade, né, que é o famoso dinheiro parado. Então, isso sobrecarrega o capital de giro da empresa, porque é um dinheiro que está em forma de mercadoria no estoque e poderia estar sendo utilizado para pagar seu fornecedor, sua folha de pagamento, e muitas das vezes esse dinheiro está lá parado e eu estou precisando ir no banco pegar dinheiro emprestado. E aí que é o tal do custo de oportunidade. E principalmente hoje, com uma taxa de juro mais alta, isso influencia e impacta diretamente o capital de giro. E além dessa questão do custo de oportunidade, desse dinheiro parado, um estoque muito alto, ele também tem alguns riscos. Você tem risco de obsolescência, risco de perda, risco de furto, risco de perecibilidade dependendo do meu negócio, sazonalidade. A gestão do estoque, ela tem que trazer um equilíbrio para que a empresa não tenha rupturas no momento de venda ou de produção, no caso de matéria-prima, mas também tem que ter esse equilíbrio de você não deixar aquele estoque muito tempo parado, né, para que você não tenha problemas de liquidez e, consequentemente, os riscos inerentes a essa gestão de estoques. E quanto maior o volume de estoques, a gente sabe que também a gente tem ali outros custos embutidos, de armazenamento, de transportes, etc. Então tem que ser feita uma gestão muito em cima, né, e aí a gente tem várias metodologias específicas para se fazer a gestão de estoque. E que você falasse um pouquinho sobre isso, como que você determina o estoque mínimo. Existe até IRPs que tem essa ferramenta, vamos dizer assim, né, que dá um alerta para o empresário. Queria que você comentasse um pouquinho só a respeito disso. Para chegar nesse estoque mínimo, a empresa precisa ter um mínimo de planejamento de vendas. Por que o planejamento de vendas? Porque é esse planejamento de vendas que vai nortear a área de produção a produzir alguma coisa, a produzir aquele produto. Então, eu tendo um norte de quanto que vai vender, eu consigo ter um norte também de quanto que eu vou produzir, consequentemente, quanto que eu tenho primeiro de compra de matéria-prima. E com essa meta, vamos dizer, de produção, eu consigo equalizar qual que é o estoque mínimo que eu preciso ter para atender essa produção. Porque se eu não tenho um planejamento de produção, e esse planejamento de produção vem de um planejamento de vendas, eu realmente vou comprando matéria-prima à medida que vai surgindo a necessidade da produção. Então, eu preciso ter um mínimo de planejamento. E esse planejamento começa com o planejamento de vendas. E tem a questão também do lead time, né, da entrega do fornecedor. Tudo isso influencia, né, Eduardo? Tudo isso influencia. Então, aí a gente entra na questão das compras, que é a gente desenvolver fornecedores, né. Então, essa questão do prazo de entrega, até o estoque mínimo, ele serve muito para isso mesmo. Então, a empresa, dependendo dessa sua projeção, ela vai trabalhar com estoque de 15 dias, 10 dias, 20 dias, enfim. Esse tempo, ele tem que estar embutido esse lead também. Entendeu? Então, mas aí é que entra, se eu não tenho planejamento, eu faço no escuro. E aí é onde que ou vai ter a ruptura, ou muitas das vezes aquela matéria-prima parada. E aí quando eu vou para o varejo, que eu estou falando de estoque de mercadoria, é a mesma coisa, né, você falou do histórico, perfeito, a gente tem que ter ali um histórico dos produtos que mais giram, que mais vendem, mas eu também tenho que pensar no planejamento. O que que eu estou fazendo para que o meu estoque gire mais? Ou eu já aprendi que determinado produto tem um giro menor, então esse aqui eu não vou comprar mais. Então a gente vê em alguns negócios, né, principalmente eu já tive oportunidade de também de fazer projetos, por exemplo, em empresas que vendem produtos agrícolas, fertilizantes, adubos, semente, etc. Às vezes tem uma pressão do laboratório de comprar determinados produtos, e aí o comprador acaba cedendo a essa pressão de fazer uma compra de um produto. Mas é uma compra que não está no planejamento dele. Aí aquele produto fica lá meses e meses parado. Já vi casos do produto estragar no estoque e aquilo foi um prejuízo, foi uma perda que ele teve. Então, realmente, se eu não tenho um planejamento que começa com as minhas vendas para eu poder planejar a minha produção, ou no varejo eu tenho um planejamento de vendas, eu realmente fico amarrado quando eu vou fazer a gestão de estoques. E realmente, o estoque ele afeta diretamente a liquidez da empresa. Perfeito. Fala um pouquinho, Eduardo, sobre a questão do rateio mal feito em custos fixos. Que isso afeta aí diretamente também nos resultados, enfim. O rateio, né, o nome rateio ele já indica uma arbitrariedade, porque quando a gente vai calcular o custo do produto, né, a gente tem que trazer todos os custos inerentes à produção para cada um dos meus produtos, para que eu possa realmente ter uma base, por exemplo, para formar preço de venda e calcular a rentabilidade de cada um dos produtos. Então, o primeiro ponto é que se eu vou partir para o rateio, eu tenho que entender qual é o melhor critério que eu vou utilizar para fazer esse rateio.
Então eu posso fazer o rateio com base em volume de produção, com base em volume de vendas, com base em horas trabalhadas. Então, primeiro, a empresa precisa, dentro da sua operação, entender qual que é o melhor critério de rateio e pode até criar cenários. Porque se eu uso um, 2, 3 critérios de rateio diferentes, a rentabilidade dos meus produtos também serão diferentes. Então eu tenho que entender qual que é o melhor critério. Mas um ponto que a gente utiliza muito em alguns projetos é trazer o conceito do custeio variável. Ou seja, eu vou custear o meu produto somente com aqueles custos que eu identifico que são necessários para a sua produção e comercialização, é o que a gente chama de custo variável. Porque aí eu sei exatamente, aí eu tenho uma informação mais precisa de qual é a rentabilidade do meu produto. É o que a gente chama de margem de contribuição. A margem de contribuição, eu vou saber exatamente o do meu produto, eu posso fazer isso por representante de venda, posso fazer isso por um canal de venda, exatamente qual que é a margem daquele produto sem arbitrariedade de um critério de rateio. E aí, quando eu tenho vários produtos, vários serviços, eu tenho a rentabilidade exata, porque eu sei quanto que eu gastei para produzir e quanto que eu gastei para comercializar, e quanto cada produto ou serviço tem que deixar de margem para pagar esses gastos fixos. Então, essa é uma outra forma de você fugir da arbitrariedade dos custos fixos. Empresas que estão no lucro real, necessariamente ela precisa fazer o rateio. Então eu preciso, se eu vou fazer o rateio, eu preciso entender exatamente qual é o melhor critério. E a sugestão é fácil, é cenários. Se eu fizer o rateio por volume de produção, qual que é o impacto na margem? Se eu fizer o rateio com base no volume de horas trabalhadas, qual vai ser o impacto? Então, vai pelo critério do rateio, eu tenho que entender muito bem como eu vou fazer esse critério e fazer simulações para que isso não incorra em problemas na margem do produto. Antes de terminar o bloco 2, eu queria que você falasse um pouquinho da questão dos centros de custo. A gente sabe que micro, pequenas empresas, às vezes nem tem isso de uma forma detalhada. Qual a importância e como a DMR Group pode ajudar nessa construção toda, né, que é o alicerce, né, a base, para que também você lance no centro de custo correto, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessa parte aí, que também com certeza é uma dor dos micro e pequenos empresários aí. Sem dúvida. Então, o centro de custo seria a base para a gente começar todo e qualquer trabalho de gestão de custos, né? Então, o primeiro ponto é você identificar a, a contabilidade da empresa, que muitas vezes do pequeno, do pequeno, do microempresário, geralmente é um escritório terceirizado, né? E geralmente não entra nesse detalhe do centro de custo. Então, aí é realmente você criar ferramentas gerenciais, que a princípio você pode começar em planilhas e depois você coloca no sistema da empresa, criando esses centros de custo. Então, centro de custo, você vai mapear as várias atividades da empresa, né? E ali você vai alocar todos os lançamentos contábeis e financeiros dentro daquele centro de custo para que você realmente entenda quanto que cada departamento, quanto que cada atividade está consumindo de recurso no intervalo de tempo. Então, assim, é um momento realmente de você mapear a empresa, entender os setores, onde estão sendo consumidos os recursos, e aí você, de uma forma gerencial, se não tiver a contabilidade, de você implementar esses centros de custos na empresa. Excelente, Eduardo. A gente vai entrar agora no bloco 3, gestão estratégica e performance. Fala um pouquinho, Eduardo, sobre ociosidade oculta. E que você pode dizer um pouquinho aí sobre esse tema. De novo, é a falta de controle, né. Então, ociosidade, a gente sabe que isso tem um custo e é aquele custo implícito que eu não consigo enxergar. Então, a gestão de custos, ela contribui muito para isso, porque a gestão de custos, uma das etapas é eu realmente entender, por exemplo, horas máquinas trabalhadas, entender, qual que é a minha capacidade atual, minha capacidade na verdade, entender minha capacidade total, minha capacidade produtiva e quanto eu estou usando dessa capacidade. Porque esse custo, né, o escuro, né, que a gente não percebe ele, é o impacto diretamente do meu custo fixo. Então, se eu tenho uma estrutura ociosa, né, e eu tenho um volume de custo fixo, eu tenho uma produção que não consegue aumentar, para diluir esses custos fixos, isso vai ter um impacto diretamente no resultado. Então isso parte de você realmente fazer toda uma análise dos seus processos, primeiro entender realmente qual que é a sua capacidade produtiva e o que você está produzindo hoje. E aí sim você começa a enxergar essa obsolescência, né. Então quando eu começo a enxergar essa capacidade que eu não está sendo utilizada na verdade, eu começo a precificar isso.
verdade, custear isso e entender o impacto disso no meu resultado, e a partir do momento que eu entendo isso, eu começo a definir estratégias para se resolver essa situação. Falando um pouco, assim, de setup de máquina, né, a gente vê muitas empresas adotando setup rápido de ferramenta, e às vezes as empresas não sabem nem o tempo de setup, né, que toma para você, por exemplo, virar de um produto para o outro. Qual a importância de você saber esse tempo e de você colocar numa sequência lógica para que você tenha o menos setup possível, para que você ganhe o máximo de produtividade possível. De que forma que a Demer Group eh, pode ajudar nesse sentido também, Eduardo? Sentido, a melhor maneira de contribuir com as empresas é realmente a gente entender o processo, todo o processo de produção, né, entender os momentos que acontecem esse setup, e ali até ajudar a empresa no processo de medição. É porque quando a gente fala de setup, a gente está falando de um processo, né? Então entender, mapear esse processo, entender em que momentos que acontece esse setup, né, em função ali da produção, né, no intervalo de tempo, é mapear esse processo e identificar como estão acontecendo isso, esses setups. Se está tendo um atraso, se está consumindo muito tempo e principalmente quantificar isso. Eu acho que a melhor maneira de você trazer à tona um problema é quando você começa a quantificar. Então, a gente está falando de setup, a gente está falando de uma atividade operacional, mas quando a gente quantifica isso e mostra o custo de uma possível ineficiência nesse sentido, você traz assim uma luz para um determinado problema, quantifica isso, trazendo uma urgência para que isso seja resolvido o mais rápido possível. E realmente, setup ali você tem que entender muito bem o processo, e aí é contribuir realmente com a empresa, porque a empresa é que conhece ali a sua operação. Você tem que trazer ali as técnicas para mapear aquele processo juntamente com a empresa e efetivamente melhorar o que precisa ser resolvido ali no processo. Acho que você comentou, anteriormente sobre empresas faturarem milhões e a conta não fechar. Né, porque faturar não quer dizer que você tem lucro, né, você pode faturar "X" e ter a despesa de 2x, e aí? Aí você fica no negativo. Qual a importância, Eduardo, da gente também cuidar do custo de cada produto, a margem de contribuição de cada produto? Queria que você falasse um pouquinho nesse sentido, de que forma que a gente também consegue ajudar as empresas aí. Primeiro é desmistificar que só vender muitas empresas confundem operação e vendas com resultado, né. Então, o primeiro ponto, eu tenho que vender, vender, vender. Vender, ótimo. A vender é a primeira linha da minha demonstração de resultado. E daqui para baixo? Então, muitas vezes a empresa está vendendo, 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 eu já ouvi muito isso, né. "Puxa vida, eu estou vendendo muito, estou faturando novos clientes, mas eu não estou vendo dinheiro no caixa". Isso também é uma coisa que acontece muito. Então eu falo que a empresa que faz gestão de vendas, ela não faz gestão de resultado. Vendas e resultados são coisas diferentes. Então, para que eu realmente entenda essas vendas a gente tem que vender muito, eu tenho que ter essa análise entre o que eu vendo e entre o meu resultado. E aí a gente entra no que a gente chama de análise custo, volume e lucro. Eu tenho que entender como essas vendas impactam o meu lucro, mas entre vendas e lucro, rentabilidade, a gente tem toda uma estrutura de gastos, de custos e despesas, de volume de produção, de volume de vendas, que estão interligadas e que vão influenciar na minha rentabilidade. Então, se eu não tenho, eu não consigo enxergar qual que é a rentabilidade do meu produto, qual que é a rentabilidade do meu representante de vendas, qual que é a rentabilidade dos meus canais de venda, qual que é a minha rentabilidade se eu vendo em várias regiões do país. Se eu não consigo enxergar isso, efetivamente eu realmente não consigo fazer um controle de rentabilidade bem feito. Aí que eu falo, é a empresa que confunde rentabilidade, confunde resultado com operação, com vendas. E aí realmente ela está vendendo, 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 mas está ali pegando dinheiro emprestado no banco. Alguma coisa está acontecendo. E esse acontecendo, muitas vezes o que que é? Grande parte dos seus produtos ou alguns dos seus produtos estão sendo vendidos com uma margem muito pequena que não é suficiente para pagar toda a sua estrutura de custos. Então aí nesse caso, a gente tem que entender realmente a estrutura de custos e calcular a margem por produto, por serviço, canal de venda, representantes, etc. Porque só assim, eu costumo brincar com os empresários, você quer ter domínio da sua empresa, do seu lucro, você tem que ter
o domínio, o detalhe de cada um das suas operações, da rentabilidade das suas operações. Vender é legal. Legal, melhor ainda, é vender com lucro, mas só enxergando essa rentabilidade por produto que eu consigo ter isso. Eu acho que, eh, a Demega Group também consegue, eh, uma forma estratégica ajudar o cliente, porque ela vai dar a visibilidade do que realmente vale a pena fabricar, do que realmente vale a pena vender, né. Então, acho que nesse sentido também a consultoria ajuda, né, porque nem você falou, a empresa pode trabalhar o dobro, só que ela não vê resultado. Mas por quê? Ela está produzindo produtos que a margem é negativa ou a margem é mínima. Então, assim, acho que falar um pouquinho na estratégia, né? Que forma que a DMH ela consegue ajudar as empresas através de dados, enfim, para que ela tome a decisão correta. Porque, assim, um ponto que você falou, eu acho que é desde o início você está comentando, é essa comunicação da parte de vendas, do planejamento, da produção, enfim. Porque se não tiver essa comunicação de ponta a ponta, aí cada um vai tomar uma decisão e aí que vai ter o maior problema. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse cruzamento de informações, a importância dessa comunicação, né, e de forma estratégica, como a DMA ela consegue ajudar nas tomadas de decisões, que é o maior objetivo da empresa é ter o lucro, né. Então, de que forma que a gente consegue ajudar nesse sentido? É um ponto que você comentou, que é importante, é trazer informações. Então, a gente vê é muito comum as empresas apagarem um incêndio por dia, né. Então, você vê o empreendedor ali no dia a dia, naquela correria, naquela loucura, é vender, apagar incêndio um atrás do outro. Então, para que eu possa pensar estrategicamente, eu preciso trazer informações e informações de qualidade. Quando eu trago essas informações para a mesa, eu consigo realmente tirar ali o empreendedor, o empresário daquele turbilhão do dia a dia e começa a mostrar números e faz com que ele enxergue o que está acontecendo no momento da empresa, e isso facilita com que ele pense no futuro também. Isso é estratégia. É eu pensar minha empresa para o ano que vem, para daqui 2 anos, 3 anos. E a gente só consegue fazer isso mostrando informações de qualidade. Então, acho que o grande papel da consultoria é realmente mostrar dados, informações de qualidade, para que o empreendedor, o empresário, se sinta confiante naquele número. A partir daquele momento que ele tem esse número, aí sim a gente começa a pensar em estratégia, porque até o momento era só operação, operação, operação. Para eu ir partir para a estratégia, eu tenho que ter informações, eu tenho que tirar esse empreendedor, esse empresário daquele turbilhão do dia a dia e conversar com ele, ó, sua empresa hoje está assim. Onde você quer chegar? Você pode chegar aqui, aqui e aqui, com base nessas informações. Onde você quer chegar? Então vamos definir os caminhos para se chegar nesses objetivos. Então o primeiro ponto é realmente gerar informações, e acho que essa é a grande contribuição da consultoria, é fazer com que fique mais visível a operação. É você trazer luz para uma coisa que está obscura e que está me influenciando o meu caixa e eu não estou enxergando isso. Aí eu trabalho, 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 trabalho para não ver o dinheiro do caixa. Acho que um ponto alarmante, né, que ocorre no Brasil é empresas de 6 meses a 1 ano fechando, né. Então, o pessoal eles não se preocupa com essa parte aí da gestão financeira e custos, que na minha opinião é o básico, né. Então, por isso que nós estamos, deixando as portas abertas para micro, pequenas e médias empresas. Então, assim, eh, o objetivo da DMR Group é ajudar as empresas no crescimento, na evolução, e a gente entende que é o básico, né. Eu queria que você falasse um pouquinho, eh, da importância do micro, principalmente o pequeno empresário, ter esse controle, essa gestão para que não chegue a fechar, né, que ninguém abre uma empresa para fechar, mas a gente vê que a maioria das empresas acabam fechando por conta disso, porque não tem essa gestão, né, e acaba indo à falência, né. Queria que você desse um overview aí só para deixar essa abertura para que os micro e pequenos empresários, principalmente, né, nos procurassem. Nós estamos de porta aberta aí, é só acessar o site da Demera Group,
O e-mail da DMH Group, o mais, fácil é falecom@dmhgroup.net. Então se o pessoal tiver interesse, né, de nos procurar, a gente pode fazer um diagnóstico também, né, inicial, para que o empresário enxergue como um todo. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho aí da importância dessa gestão para que não chegue um fechamento, né, de uma empresa que não é objetivo de ninguém, né. Uhum. Essa questão dessa estatística que as empresas fecham em 6 meses, um ano e meio, é uma estatística que o Sebrae vem trazendo todo ano e um dos fatores realmente é a gestão financeira. Então o conselho para o pequeno, para o microempreendedor, é você crescer com sustentabilidade. Você abriu o seu negócio, então muitas vezes o microempreendedor é aquele que cuida do estoque, do comercial, do financeiro, né, por conta do tamanho da empresa, mas tenha certeza, para você ter sustentabilidade e o seu negócio crescer, porque o objetivo do seu negócio é crescer, é você ter ferramentas que te propiciem esse crescimento. Isso parte da gestão financeira. Uma boa gestão financeira, ela envolve você ter realmente ferramentas que você faça controles mínimos e básicos, como o fluxo de caixa, para você entender para onde vai e de onde vem o seu dinheiro, né? Esse é o primeiro ponto. E isso a consultoria pode contribuir muito com o seu negócio. Porque você fazendo isso no início, você começa a criar uma estrutura, mais profissional que te suporte o seu crescimento. Porque muitas vezes eu começo a crescer, eu vou lá só pensando nas vendas, nas vendas, nas vendas, sem olhar aqui para trás, que a gente brinca, eu não estou olhando minha cozinha. E aí eu começo a me endividar, criar problemas que isso vai me prejudicar lá na frente. E consultoria, muitas vezes, é como ir no dentista. Às vezes a gente vai pelo amor ou a gente vai pela dor. Então, agora no momento que você está crescendo, que você está sentindo que o seu negócio está prosperando, está crescendo, você está vendo oportunidades, estruture o seu financeiro, porque isso vai te dar uma base sólida para que você tenha sustentabilidade nesse crescimento. Porque se eu não tenho isso, às vezes eu vou buscar consultoria quando eu estou endividado no banco, e aí o processo é mais lento, é mais moroso. Então a consultoria, ela traz essa luz, esse suporte. Na verdade, eu falo que é a segurança. É como se fosse um travesseiro para o empreendedor. Ele põe a cabeça no travesseiro, ele sabe para onde o dinheiro dele está vindo e para onde está indo. Então, o papel do consultor, principalmente para micros e pequenas empresas, é muito grande para garantir sustentabilidade no negócio e não ter problemas futuros com falta de liquidez, falta de caixa, etc. Perfeito. Bom, só uma palavra final, né, a gente vem apresentar esse produto de forma clara e objetiva para os nossos clientes, né, nós já estamos trabalhando em algumas empresas, tivemos vários cases de sucesso, mas assim, eh, fizemos esse podcast justamente para, valorizar, esse trabalho. Esse trabalho é importantíssimo e o nosso objetivo, como eu falei, do DMR Group é ajudar as empresas no crescimento. E se você não tiver uma base sólida na questão de gestão financeira e custos, infelizmente você não vai prosperar. Então, estamos abertos, né, estamos à disposição. Como eu sempre falo, a DMR Group é a empresa de consultoria mais completa do Brasil hoje. Nós atendemos diversos escopos e um deles é a gestão financeira e custos, tá? Eh, um dos nossos especialistas é o Eduardo, né, Rodrigues. Temos outros especialistas também espalhados por todo o país, tá? Então, fiquem bem à vontade, pessoal, e nos procurar. Estaremos à disposição para auxiliá-los aí da melhor forma possível. Queria agradecer aí, Eduardo, mais uma vez pela sua presença, tá? E seja o primeiro de muitos podcasts que a gente venha fazer aí junto. Com certeza. Agradeço novamente a oportunidade e vamos aí contribuir com as empresas, porque elas possam crescer cada vez mais, porque o papel da micro e pequena empresa hoje é de extrema importância, elas que geram a maior parte dos empregos no país, e a gente tem uma missão muito especial que é contribuir com esse crescimento. Beleza, Eduardo. Obrigado, viu? Eu que agradeço.